Olá pessoal, boa noite. Exatamente 20 horas, estou aqui. Meu nome é Gilson Mota para mais uma live, ao vivo, para bater um papo com vocês sobre diversos assuntos de desenvolvimento humano e agora nessa linha aí de relações humanas, onde por algumas semanas falarei para vocês, sobre vários assuntos no que diz respeito a relações humanas, né? Todos nós nos relacionamos com diversas pessoas todos os dias e temos precisamos de algum entendimento dentro desse contexto de relação humana para que a gente possa, primeiramente, avaliar aí a importância das relações humanas, né? Karina, boa noite. Michael, boa noite. Sejam bem-vindos a mais a uma live aí do Facebook, que a gente possa aí, debater aí por 20 a 30 minutos esse tema hoje sobre relações humanas, né, que nós vamos falar. Conforme eu venho falando para vocês, eu venho trabalhando aí com desenvolvimento humano já há mais de 15 anos, já exatamente 17 anos que eu trabalho com essa área de desenvolvimento humano, e durante todo esse tempo, o que me fez evoluir na minha carreira, conseguir atingir os meus objetivos e conseguir também realizar os meus projetos, foi de fato me relacionar bem com as pessoas, né? Me relacionar bem, primeiramente comigo mesmo, onde a base da relação humana é aquela que você tem com você, e de fato entender e compreender as pessoas que estavam e que estão ao meu redor. Quando a gente olha, iniciando esse tema aí de relações humanas, que é o meu tema predileto, favorito, porque é de fato o que eu me tornei um especialista em relações humanas. Quando a gente fala especialista, não quer dizer que as minhas relações humanas eu não passe por conflitos, às vezes não erre, né, com alguma pessoa, num falar, num gesto, em uma ação, né? Eu falho, né, e tenho consciência de falhas que eu tenho com algumas pessoas. A questão não é, e qualquer tema, não é projetar uma perfeição dentro de um comportamento. Muitas vezes as pessoas, fazendo uma analogia rápida, a pessoa tem um determinado talento, quer dar um próximo passo, mas imagina que, como ela será alvo, ela precisa ser perfeita dentro daquilo. A partir desse contexto, eu passo a me admirar. Márcia, boa noite, seja bem-vinda. Eu passo a me admirar por quê? Porque eu não espero de mim uma perfeição para que eu dê um próximo passo em relação àquilo que eu acredito. Então, por isso que quando eu falo, sou um especialista em determinado assunto, nas relações humanas, como eu disse para vocês, eu tenho uma consciência do que sou e do que não sou em relação ao processo desse contexto de relações humanas. Então faz com que eu possa falar dos assuntos em diferentes linhas que possam ajudar as pessoas em relação a esse entendimento. Então, quando nós estamos colocando o termo relacionamento, boa noite, o relacionamento, se a gente analisar e aí eu estou dizendo ele em diferentes linhas, em diferentes vertentes, né? Existe, de fato, o relacionamento consigo mesmo, que pouco é falado se a gente analisar sobre esse tema. Você tem um relacionamento com você. Se a gente criar um pequeno paralelo já a essa questão do relacionamento que você tem com você, o ser humano, o indivíduo, é o que mais se pune, é o que mais critica. Quando uma pessoa critica você, ou quando uma pessoa ofende você, ou quando uma pessoa te elogia, independente de qualquer coisa, no mínimo nós temos duas pessoas dentro de nós que ficam conversando a todo momento. Se a gente analisar, né? Se só existisse uma pessoa dentro de mim
e essa pessoa tivesse um padrão de comportamento, eu não teria variações. Ou eu seria uma pessoa simpática, feliz, satisfeita com a vida, e seria um padrão universal. Isso independente do que está acontecendo no meio para comigo. Ou eu seria uma pessoa triste, pessimista. Eu estou falando aqui em aspectos... Por que as pessoas de fato, muitas vezes, elas não realizam, elas não conseguem realizar algo? Porque existe um processo de desequilíbrio da pessoa com ela mesma, né? Como se eu acordo de manhã e um outro eu dentro de mim falasse, não, acho que você não deve fazer determinada coisa. E o outro fala, não, eu acho que você deve fazer. Esse processo, quando não é alinhado, ele automaticamente cria uma problemática no meu contexto de resultado, de realização. Então, o relacionamento que eu considero mais importante de todos é o relacionamento, de fato, intrapessoal. É o relacionamento que você tem com você mesmo. Porque se a gente analisar, existem duas vertentes de relacionamento. O interpessoal é aquele que eu tenho em relação às pessoas, e o intrapessoal é aquele relacionamento que eu tenho comigo mesmo, o relacionamento interno. E nós não olhamos para este relacionamento. Nós não olhamos, só olhamos para o relacionamento interpessoal. E mesmo no interpessoal, nós muitas vezes correlacionamos esse movimento de relacionamento muito na responsabilidade do outro me oferecer algo, e eu já vou falar sobre isso um pouco. Então, a primeira reflexão é: como está o seu relacionamento intrapessoal? Como está o relacionamento, aquele relacionamento que você tem com você mesmo? Está em crise? Você está numa lua de mel com você mesmo? Você está vivendo uma fase de alinhamento? Porque é uma fase de alinhamento. Quando a gente faz um processo de coaching, de mentoria ou de treinamento com equipes dentro de empresas, o que nós buscamos muitas vezes é criar um alinhamento. Um alinhamento porque a empresa deseja um determinado objetivo e as pessoas, cada uma está defendendo aquilo que acredita. E muitas vezes essa falta de alinhamento faz com que a empresa não alcance aquilo que ela deseja e as pessoas também entrem em um determinado conflito. Mas eu entro numa segunda esfera, onde, quando eu estou trabalhando com um grupo lá, exemplo de 10, 15, 20 pessoas, eu tenho uma segunda problemática. A falta de alinhamento que cada um tem consigo mesmo. Então é como se naquele momento que eu tivesse 20 pessoas ali, elas se multiplicassem e se tornassem 40 pessoas dentro de um processo. Então, dentro de um trabalho em grupo, eu tenho duas linhas básicas de atuação. A linha de alinhamento da equipe, que é teoricamente o que a empresa imagina que tem a problemática, e eu tenho um alinhamento individual, a pessoa com ela mesma, porque ela varia durante o seu trabalho, a sua vida. E essa variação, naquele momento, ela pode simplesmente escolher uma pessoa interna de falar para mim: Gilson, muito bom, bacana, eu vou fazer, conta comigo, e eu tô dentro, e eu falo: nossa, que bacana. Pessoal, todo mundo aqui está alinhado em relação... Estamos. E aí internamente a outra pessoa fala: não, nós não estamos, eu não concordo com essa visão e nós vamos sabotar esse projeto. Mas não é sabotar o projeto da empresa, é sabotar a própria decisão de seguir em frente. E muitas vezes nós nos espelhamos em pessoas, e uma das coisas que mais a gente se espelha é quando a gente observa um equilíbrio dentro disso. Não significa que eu vou eliminar a pessoa que existe dentro de mim que fala de forma diferente. Só que eu analiso essa questão do relacionamento intrapessoal como uma questão de posse, de cadeira, da presidência. Quem é o presidente do Gilson? Quem governa as minhas decisões? Quem preside as minhas escolhas? Qual é o Gilson? O Gilson líder? É o Gilson otimista? É o Gilson que acredita naquilo que faz? Ok. A outra pessoa, no mínimo uma, né? Tem pessoas que têm mais 2, 3, 15, né? Pessoas internas, e aí cada dia a pessoa é de uma determinada forma. Isso acontece, mas eu falo que no mínimo nós temos 2 pessoas. A outra pessoa interna faz parte do seu conselho, é como se fosse seu conselho administrativo.
que precisa de um contraponto. Você precisa de um contraponto. Quando você vai tomar uma decisão, você consulta o conselho administrativo para falar, e aí, o que você acha dessa decisão? Estou pensando nesse plano, estou pensando de brigar com uma pessoa, estou pensando de entrar na sala do meu chefe e falar que se ele não me der aumento eu vou pedir demissão. Aí a outra pessoa fala, calma, sempre vai ser um contraponto interno. A outra pessoa vai falar para você, calma, pensa diferente, será que é o melhor momento? E aí você vai chegar e avaliar essa informação, mas você não vai simplesmente deixar a sua cadeira e falar para a pessoa, tá bom, comanda aí você. Se não é para tomar decisão, isso nós conversamos com nós mesmos a todo momento, só que nós não temos consciência disso. E aí você vira para a pessoa e fala, senta na cadeira, comanda você, já que você sabe tudo, comanda. Aí você sai da cadeira e deixa a outra pessoa. E aí, quem assistiu aquele filme Divertidamente, ele trata muito essa questão das nossas personalidades, dos nossos sentimentos, o quanto a gente deixa os sentimentos dominarem e se colocarem a todo momento no seu comando. Eu abro a questão do sentimento. Toda pessoa que está no comando tem todos os sentimentos envolvidos. A grande questão é do perfil ser totalmente diferente. Então, quem comanda você? Por que eu digo isso? Muitas pessoas me procuram para tratar questões de relacionamento. E às vezes as pessoas me falam, Gilson, eu estou com um problema no meu casamento, estou com um problema no relacionamento com o meu chefe, eu estou com um problema no relacionamento com o meu filho. As pessoas vêm trazendo essas questões. E aí a grande questão que eu avalio primeiramente, quem é você dentro dessa relação? O que eu quero dizer? Qual é a sua expectativa dentro desse relacionamento? Que você, em algum momento, colocou, não declarou muitas vezes essa expectativa, ou mudou essa expectativa, não falou para a pessoa, para que ela possa avaliar e te dizer, olha, eu não tenho como atender essa sua expectativa. E muitas vezes eu percebo que essa expectativa é uma expectativa oculta. Por que é uma expectativa oculta? Porque você, internamente, tem ciência ou consciência de apenas uma parte de você. O que eu quero dizer com consciência de apenas uma parte de você? Quando eu conheço apenas uma parte de mim, naturalmente eu projeto e busco algo que gere um complemento sobre mim. E eu posso observar aí, dentro das pessoas que nós realizamos, a nossa equipe, né, da Voar realiza os trabalhos, a maioria das pessoas vem com algo que está faltando na vida delas, porque conhecem apenas uma parte de si, e aí que entra a construção dos relacionamentos. A maior parte dos relacionamentos são construídas por uma geração de dependência do outro. Ou seja, geralmente, e aí a gente daqui a pouco fala um pouco de perfis de comportamento, dentro dos 4 perfis, né? Estou gravando até um vídeo que vai entrar no ar amanhã de perfis de comportamento. Dentro dos 4 perfis de comportamento, nós temos lá o comunicador, o executor, o planejador e o analista. Se uma pessoa, exemplo, é uma pessoa comunicadora, uma pessoa que se move por relações, de fato, mas é uma pessoa extremamente otimista, feliz com a vida e tudo mais, se ela não tem dentro dela um encontro com essa felicidade, tristeza e tudo mais, ou esse senso de organização, que às vezes o lado comunicador te impede de ser muito organizado, porque você está olhando mais para as relações, se eu não sei minimamente qual é o meu lado de organização, porque geralmente é o contraponto, né? Um perfil comunicador, aquele perfil de relacionamento, que é o meu perfil, por exemplo, eu tenho que sempre me preocupar, o meu contraponto é o senso de organização, o senso de rotina, de ordem, interno. Só que aí, quando eu conheço muito o meu lado comunicador, o que eu busco em relações de trabalho, em relacionamentos, em tudo? Pessoas que atendam essa minha, certa forma, carência, e não necessariamente uma carência emocional, como às vezes as pessoas, eu tô carente, e a carência, ela entra muito no contexto emocional. Pode existir uma carência emocional,
mas pode existir uma carência racional, uma carência de fato, eu gostaria que alguém organizasse minha vida. Então eu me caso com uma pessoa que organiza minha vida. Eu busco um emprego que tenha ferramentas que gerem essa organização. Eu busco uma chefia que faça isso. Eu busco uma equipe que tenha esse elemento. Eu acabo começando um relacionamento em diferentes esferas, gerando uma dependência daquela pessoa que eu estou atraindo. Qual é a problemática dessa construção? Nós temos basicamente dois grandes problemas nessa construção de relacionamentos. E a maior parte dos relacionamentos, elas são construídas por essa dependência. Primeira problemática. Passa anos e eu não me dou conta dessa dependência. Ou seja, uma parte de mim fica verde, que eu posso dizer, né? Não vem nenhuma outra palavra agora. Eu fico imaturo, né? Gera uma imaturidade naquela área. Então, às vezes a pessoa ela fica muito desenvolvida. Ô William, boa noite, bem-vinda. Às vezes a pessoa fica muito desenvolvida intelectualmente, nas relações, ou em projetos, em negócios, e fica muito imatura numa questão, às vezes, emocional. E você vê pessoas muito inteligentes, que tem todo um contexto, às vezes, de negócio, uma pessoa persuasiva, automaticamente explode com questões básicas. Porque aquela questão básica que ela não desenvolveu, que ela entregou em algum momento para alguém, para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, para o filho, para o chefe, pode ter entregue para várias pessoas. Aquilo que ela realmente entregou, que ela não amadureceu, fica um contexto de desequilíbrio dentro de um processo evolutivo. Então a primeira problemática é essa. Você passar a vida entregando para outras pessoas um lado seu que você não quer olhar, que minimamente você precisa de desenvolver. E você não se dá conta disso. Por que você não se dá conta? Você acaba um relacionamento. E aí eu estou dizendo de todas as esferas mais uma vez, porque relacionamento sempre faz a conotação de relacionamento pessoal. Mas pode ser pessoal, independente. Eu entrego, aí acaba aquele relacionamento do emprego ou, por exemplo, um relacionamento amoroso. Eu saio, não tomo consciência do que o meu relacionamento acabou, automaticamente eu busco uma outra pessoa no mesmo padrão daquela anterior, porque eu não me dei conta. Busco novamente o padrão e aquela pessoa me irrita. Por que a pessoa me irrita? Porque eu não quero olhar em mim essa parte. Você me entregou algo, mas você mostra para mim um lado que eu não quero enxergar. E aí automaticamente vai passando anos e eu vou finalizando o relacionamento. Eu não paro em emprego e eu não paro em relacionamento amoroso. Isso faz com que eu automaticamente entre num contexto de desequilíbrio, né, de vida. Eu vou evoluir. E aí, como eu crio esse processo de dependência, eu vou massacrar o meu processo de evolução sempre na parte que me chama mais atenção e a parte que eu sou reconhecido. Porque as pessoas vão falar, nossa, Gilson, você é isso, aquilo, muito bem. E eu vou falar, nossa, eu sou reconhecido com isso. Eu preciso, de fato, entregar isso para alguém cuidar. E aquele lado você fica como criança interna naquela área e um adulto, um idoso em uma outra área. Imagina, uma criança de 5 anos tomando decisões naquele contexto que você não se desenvolveu e um idoso ao mesmo tempo mostrando uma baita maturidade em relação ao contexto, algum contexto que você tenha especialidade sobre. Então você não cria um equilíbrio no seu processo de evolução. A primeira problemática é essa, passar a vida de fato tendo essa redundância de comportamento. E às vezes as pessoas vêm me perguntando, Gilson, por que eu acabo o meu relacionamento, entra outro, tem outro problema, tem outro problema, tem outro problema? Porque a gente não se dá conta do que nós estamos buscando de fato, que nós entregamos para o outro, e aí acaba um relacionamento, você gera a culpa para o outro, que tem a sua parcela de responsabilidade, mas é como se o processo do outro fosse o contrário do seu. Eu entrego segurança, eu quero segurança, financeira. Eu entrego para o outro segurança financeira. O outro me traz a segurança financeira. Só que o outro quer, em contrapartida, carinho, reconhecimento. Eu não quero carinho e reconhecimento, eu quero segurança financeira. E aí um fica entregando para o outro, gerando dependência, gerando essa troca. Quando
finaliza e acaba o relacionamento, ele vai continuar, a pessoa vai continuar buscando o carinho e reconhecimento do outro, porque não se faz para si, e você vai continuar buscando um processo de segurança financeira porque você não consegue criar o seu contexto de segurança. Isso é a primeira problemática. A segunda problemática é quando você se dá conta dentro da jornada, então você construiu um relacionamento criando um contexto de dependência, você se dá conta, Cássio, boa noite, você se dá conta durante a jornada. Imagine que você construiu um relacionamento gerando esse contexto de dependência. E aí você se dá conta durante a jornada que você é dependente daquilo. Aí você fala, não posso, tenho que tirar essa dependência de mim. Então eu vou buscar um processo de autodesenvolvimento, eu vou buscar... Só que aí você esquece de algo. Do que você esquece? Que a outra pessoa está ligada em você. Você simplesmente corta a corda e ele vai buscar a sua dependência. Não, eu preciso resolver com isso, eu não posso ter dependência de ninguém. E aí você criou dois grandes problemas. Primeiro, você ligou um cabo de bateria na pessoa e aceitou que a pessoa ligasse em você um cabo de bateria. Foi uma troca. E simplesmente você despluga e não avisa a pessoa porque você não tem consciência disso. Você simplesmente desconecta, resolve o assunto. O que acontece dentro do relacionamento quando você volta com a visão de resolvido? Você olha para a pessoa e fala, tudo bem? Você está fazendo o que na minha vida? Isso num contexto de diversos níveis. Vou desassociar um pouco o relacionamento amoroso, porque vocês podem estar pensando nas relações amorosas. Vai para o contexto empresarial. Você entra dentro de uma empresa porque você está precisando, né, nessa fase de crise, de desemprego do país. Várias pessoas me ligam, Gilson, tem vaga, tem emprego, me indica. Mas existe uma carência, uma dependência, exemplo, financeira. Aí eu perguntei, né, uma pessoa mandou uma mensagem para mim agora há pouco, Gilson, tem um emprego? Falei, mas de que área? Qualquer coisa. Olha isso, olha o padrão de busca. Qualquer coisa. Falei, qualquer coisa? É porque eu estou desesperado, porque eu estou sem emprego há muito tempo e eu preciso arrumar alguma coisa. Ok. Eu vou, né, lógico que eu estou fazendo um processo de filtro, mas vamos supor que eu vou, pego o currículo dessa pessoa, indico para alguém e venha qualquer coisa. A pessoa entra e a empresa está com uma expectativa que a pessoa quer realmente, gosta de fazer aquilo. E a empresa também às vezes está precisando daquela pessoa. E aí um liga o cabo de bateria no outro. Aí vai passando o tempo, a pessoa recebe, sei lá, um prêmio, ou recebe ou o marido ou a esposa consegue um emprego melhor e fala, olha, agora pode sair daquele emprego lá. Não precisa ficar lá não. Era só por dinheiro, né? Era só para resolver essa questão. A pessoa se dá conta que ela não precisa mais e esquece do outro que estava dando uma oportunidade, porque eu fui lá, liguei para um amigo, falei, cara, por favor, ajuda uma pessoa que está precisando muito. E essa pessoa deu a oportunidade, eu esqueço do outro, que eu criei uma dependência de mim, porque automaticamente eu resolvi. Quando eu volto para o emprego, eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Quantas vezes vocês já passaram, ou vocês, ou pessoas que você conhece, que a pessoa olhou para o emprego e falou assim, o que eu faço aqui? Por que eu estou aqui? Porque começou um relacionamento entregando a dependência. E agora vem na minha cabeça uma terceira esfera. Então a segunda esfera, consolidando, você volta e não tem significado aquilo. Olha como nós construímos muito das nossas relações dentro de um processo egoísta. É para mim, é por mim. Ou porque eu preciso me entregue, ou porque eu me resolvi e não preciso mais de você. Ou seja, o ser humano como contexto é muito egoísta. Isso é da essência do ser humano, sei. Mas é só para que vocês tenham consciência, porque esse egoísmo ele acaba sendo um contexto de destruição na sua vida. Aí se pergunta, por que nenhum relacionamento, no contexto geral, dá certo na minha vida? Porque você foi perdendo, teoricamente, a credibilidade de construir relações duradouras. Isso acaba sendo, de fato, uma grande problemática. Né? Então, comecem a gerar essa reflexão. Como você está construindo suas relações? Aí vocês podem virar para mim e perguntar, tá bom, dentro de tudo isso, Gilson,
Como construir relações duradouras? Como construir relações duradouras? Aí, para falar desse tema, próxima quinta-feira, tem que criar um suspense com vocês. Existe uma forma de criação de relações duradouras. E aí, olhando para as minhas relações, olhando para relações de pessoas que eu considero mentores de relacionamento, olhando para o que a sociedade constrói de relações, olhando para o contrário disso, muitas das respostas, se vocês analisarem, eu já dei que é o contrário do que eu disse, mas tem uma forma, como construir relações duradouras. Então, voltando e resumindo, pessoal, se tiver alguma pergunta, vai fazendo aí nos comentários que eu já vou responder, porque como eu já vou entrar na fase final agora do nosso bate-papo, aí de 25 a 30 minutos que a gente tem, então eu já vou entrar nessa fase final. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no comentário que eu vou, agora a fase final é para responder as perguntas de vocês. Então, resumindo, nós temos a construção do relacionamento intrapessoal. Então é se perguntar como eu estou relacionando comigo mesmo, quem comanda a minha vida e quem é o conselheiro. Tem que saber. Porque se quem comanda a minha vida é o dependente, ok, tudo bem, uma escolha. Vai buscar dependência. Agora, quem comanda a minha vida não é o dependente, é a outra pessoa, que seja, é relacionamento interpessoal eu comigo mesmo. E o que eu busco nas relações? O que eu estou buscando no outro que eu quero pra mim? Que quando eu resolver, não tem sentido ficar dentro daquela relação, ou eu não resolvo e crio um processo de maturidade interna dentro daquela área e fico um ser desequilibrado eternamente, né? Então esse é o contexto de hoje. Na próxima semana eu vou falar, e aí durante a semana eu vou fazer alguns vídeos, né, para dar algumas mensagens para vocês. O tema é como construir relações duradouras. E aí a gente coloca uma esfera de ter importância e significado em diversas áreas. Relações duradouras com o marido, com a esposa, como construir relações duradouras com os filhos, como construir relações duradouras no emprego, como criar, né? Depois a gente vai falar um pouco como criar alianças duradouras. Então tem uma série de temas que aí nas próximas semanas eu dividirei com você de algumas experiências que eu tive em relação à área de relações, que hoje, né, se a gente analisar e fazer num contexto rápido de crise de mercado, quem não tem boas alianças acaba tendo mais dificuldade de encontrar uma solução para essa problemática atual. Tudo bem, pessoal? Vocês ficaram muito quietos, né? Não mandaram nenhuma pergunta. Não tem problema nenhum. Espero que tenha feito sentido. Se fez sentido, peço que vocês compartilhem esse vídeo, marquem um amigo, né? Ó, amigo, teve um recado aqui, pensei em você, marca lá.